Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Amém. Louvamos a Ele porque Ele nos dá a preciosa oportunidade de estarmos juntos outra vez, para dizer que Ele é grande mesmo, para dizer que Ele é poderoso, para dizer que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Nenhum ser humano deve receber a glória, porque de fato Ele não dá a sua glória a ninguém.
por mais famoso, por mais poderoso, econômico, financeiramente, talvez até conhecido no mundo inteiro, nenhum ser humano deve receber a glória, mas toda a glória deve ser dada ao nosso grande e poderoso Deus. E é por isso que nós estamos aqui, e eu quero desde já dar as boas-vindas a cada um dos amados que pôde vir a este lugar esta noite para cultuar esse poderoso Deus. E nós vamos ficar em pé, queridos, por gentileza, para nós orarmos ao Senhor, agradecendo sim por essa grande oportunidade de estarmos em sua casa outra vez, desta feita, para mais uma vez cultuar ao nosso grande e poderoso Deus. Oremos, irmãos. Grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, pela maneira como Tu tens conduzido as nossas vidas, pela Tua proteção, guardando-nos, protegendo-nos, conduzindo, Senhor Deus, nossas casas, nossas famílias, protegendo-nos e nos dando a condição de estarmos hoje aqui mais uma vez. Nós queremos Te cultuar, nós queremos bendizer o Teu nome. Por isso, Senhor Deus, iniciamos este culto, dizendo que grande é o Senhor e muito digno de louvor. De fato, Senhor Deus, observando não apenas a Tua criação, mas observando tudo o que acontece conosco, observando, Senhor Deus, a maneira como Tu tens agido conosco, desde os nossos primeiros dias de vida até agora. Percebemos, Senhor Deus, a Tua grandeza, percebemos o Teu poder. E muito mais do que isso, Senhor, quando nós um dia fomos salvos em Cristo Jesus, percebemos sem dúvida alguma, Senhor, o Teu poder sobre nós. Nós, pobres criaturas miseráveis, pecadores, nós recebemos de Deus a salvação das nossas almas. E por isso, nós queremos Te glorificar, Te bendizer, exaltar o Teu grande e poderoso nome. Muito obrigado por nos trazer à Tua casa nesta noite. Que o nosso coração, Senhor Deus, se constranja em Tua presença. Que o nosso coração com humildade perceba que Tu és de fato grande e que adoremos a Ti de fato em espírito e em verdade. Senhor Deus, vai ao encontro daqueles que não puderam vir ou que não houve disposição em seus corações. Pai, encoraja-os, motiva-os. Esta motivação não vem de nós, não podemos motivar os Teus filhos. Mas, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando, encorajando cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, dando a eles o prazer e a sede de Deus e o desejo de Te cultuar, de Te engrandecer juntamente conosco. Pai, protege as nossas famílias, aqueles que ficaram em casa, guarda-os. Cuida daqueles que estão enfermos, continua visitando-os com o Teu poder, restaurando a sua saúde, aqueles que estão em hospitais, outros que estão em suas casas, ser presente, trazendo restauração. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos amados irmãos, leiamos a palavra do Senhor ainda em pé. João capítulo 18. Evangelista João, no capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 27. João, capítulo 14, verso 1 até o versículo 27. Irmãos, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, os amados vão ler o verso seguinte. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
que estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e vivemos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Todos o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, queridos? Que o nosso Deus aplique em nosso coração sua santa e poderosa palavra. Nós vamos neste momento louvar o nosso Deus com alguns cânticos, no nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão
meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Seja engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje é dia de celebração, alegria, estamos aqui nessa casa de oração reunidos para louvar o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Seja engrandecido, Senhor. Seja santo o teu nome para sempre. Os nossos lábios cantam louvores ao Senhor e engrandecem o teu nome. A glória e a honra seja para ti. E que as nossas mentes e os nossos corações
estejam como terra boa para a semente da palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do pastor João Damasceno neste momento. Irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agradecemos a Deus, por mais um dia que Ele nos concede em meio a tempos difíceis, no mundo inteiro. Mas Ele tem cuidado de nós, Amém? Foi lido o texto de João 14, mas eu gostaria de falar para os irmãos, baseado no capítulo 16 de João, versículo 33, fazendo parte do mesmo discurso de Jesus, chamado o discurso da ceia. Aqui no capítulo 16, no versículo 33, ele encerra o discurso da ceia e faz a sua oração intercessória, pelos seus discípulos e por todos aqueles que haveriam de crer nele. Então o texto diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua graça, a tua benevolência, a tua misericórdia para nós nesta noite, que o Senhor se agrade falar aos nossos corações, iluminar o nosso entendimento, trazer alimento para as nossas vidas, descanso para as nossas almas cansadas e abatidas, para que em tempos difíceis possamos continuar firmes e constantes, ó Deus, na tua obra e na tua presença. Fala, Pai, aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei aqui, o cristão e suas aflições. Eu tenho dedicado algum tempo, para pensar em aflições, até porque Deus decretou meses de aflições para nós. Já disse também isso, que foi decretado meses de aflições para a vida dele, lá no livro dele, Então Deus decretou, e Jó via tudo da perspectiva de um Deus soberano, Deus decretou, não quer dizer que quem fez foi Deus, mas que Deus decretou permitir e consentiu, Então Deus decretou dias de aflições para nós, meses de aflições, e todos nós estamos sofrendo, Aqueles que trabalham estão sofrendo porque temem ficar doente, aqueles que estão em casa ficam ansiosos demais, adoecem também por conta de estar ali, e vendo às vezes o noticiário só trazendo notícia de morte, Então, por isso que eu tenho dedicado algum tempo para ler livros assim, e trazendo textos que venha realmente trazer ânimo para nós,
Aqui, irmãos, nós temos o nosso Senhor, ele comemorando a sua última Páscoa aqui neste mundo com seus discípulos, né? Passou 3 anos a 3 anos e meio aqui neste mundo. Não é? A Páscoa era comemorada no mês de Nissan, que pelo calendário judaico religioso era o primeiro mês do ano. A preparação para a Páscoa era no dia 14. Jesus disse para os discípulos para que eles preparassem a Páscoa, né? E aí essa preparação era no dia 14 do mês de Nissan, que era a quinta-feira. Mas a quinta-feira até 18 horas. 18 horas começava o dia 15, a sexta-feira. Assim era o calendário, né, judaico, né? A passagem para o dia seguinte não se dava de meia-noite como o nosso, né? Era de 18 horas. Então a preparação da Páscoa era no dia 14, mas no mesmo, digamos assim, né, à noite eles iriam comer a Páscoa, né? E haveria a instituição da ceia. E aí também o discurso da ceia. E naquela mesma noite Jesus iria por Getsêmani. E ali ele seria preso. E aí ele seria julgado pela madrugada, condenado e crucificado provavelmente às 9 horas da manhã. Então aquela noite, vamos colocar a noite da sexta-feira, né, em que realmente ele estava comendo a Páscoa com os discípulos. Na quinta-feira eles levavam o cordeiro lá para o sacerdote, né, para oferecer em sacrifício e entregava para eles assar o cordeiro. Nenhum sacerdote era dispensado na quinta-feira, porque era muito trabalho. Aquela noite foi a noite que eu acredito mais triste do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A noite em que ele seria o quê? Ele seria traído, né? Ele seria preso como um malfeitor, como se fosse um malfeitor. Ele seria abandonado pelos discípulos. Ele teria um julgamento injusto pelo Sinédrio, um julgamento covarde, né, pelos romanos, e às 9 horas ele seria executado, ainda que haja teólogos que colocam 6 horas, outros 9 horas, outros até meio-dia. Eu prefiro ficar em 9 horas. Jesus aqui está profundamente triste diante da expectativa, né, do cálice amargo que ele estava por beber, né, pelos nossos pecados. Algumas pessoas acham que o que Jesus temia era a morte física, é porque a morte de cruz era realmente desumana, era uma morte horrível, era a morte para os piores malfeitores da época, era uma morte e até na perspectiva judaica era de maldição. Mas a gente começa a pensar, né? Quantas pessoas morreram sem ter essa reação, né? Que alguns dizem que Jesus tinha medo da morte. Não era a morte física que ele temia. Sócrates não teve medo. Ele foi condenado por estar influenciando os jovens a fazer coisas ruins, né? Segundo o pessoal da época, né? Que ele estava, digamos assim, tirando os jovens, né, da linha, ensinando coisas que desviariam os jovens, né, de uma boa conduta, tal, alguma coisa assim. E Sócrates, ele não teve medo da morte. Disseram: você quer fugir? Ele disse: não, quero não. Você vai tomar cicuta? Não, eu vou tomar. Se eu fugir, aí é que eles vão dizer que o que eu ensinei estava tudo errado mesmo. Agora, se eu morrer pelo que eu ensinei, aí sim, vai ganhar mais força. Então, Sócrates não temeu a morte. Quando vieram, ele mesmo tomou a cicuta e não era o medo da morte. O cálice amargo que Jesus iria tomar não era apenas a morte física, o castigo físico, mas era a ira do Deus infinito que deveria cair sobre todos nós
eternamente, que iria cair sobre a sua alma justa. Esse castigo, esse cálice tão terrível que ele iria tomar ali na cruz do Calvário, era algo que está para além da nossa imaginação. Tanto é que só em Jesus pensar no que ele ia passar, já fez com que ele suasse gotas de sangue. No entanto, Cristo parece, em algum momento aqui, Cristo parece ele esquecer dele próprio e tenta consolar seus discípulos, né? Ele estava numa aflição, ele é que ia sofrer muito mais, ele é que ia tomar um cálice amargo, né? Tão amargo, né? E não deixaria nenhuma gota para nós. Mas ele parece o quê? Ele parece está mais preocupado com seu rebanho, com seus discípulos, que também iriam passar por grandes tribulações e tentações ao verem o seu pastor ferido, né, sendo tirado deles. E aqui nós temos, né, no discurso da ceia, o capítulo 14, Jesus essencialmente, né, basicamente, ele consola. No capítulo 15, ele admoesta. Essencialmente, né? Ele admoesta, não é? Ele chama a atenção dos discípulos, ele faz dá alguns avisos para que eles se preparassem, tal. Chama a atenção realmente dos discípulos sobre o que eles iriam enfrentar. E aqui no 16 ele faz mais predições, tanto é que ele vai é o capítulo em que ele vai dizer, olha, eu vou, mas enviarei o Consolador, e aí ele fala sobre o Espírito Santo que iria estar com os discípulos, não vos deixarei órfãos, né? Mas ele voltaria, e aí ele fala sobre o Espírito Santo, e já dizendo tudo o que iria acontecer para os discípulos. O outro Consolador, né? Aqui nós temos, irmãos, nesse último discurso de Jesus para os seus discípulos, né, que chamam também o sermão de despedida, nosso Senhor tentando confortar os seus corações a enfrentarem a sua dolorosa perda, temporária, mas decisiva para os discípulos, pois todos ali seriam provados, peneirados e se sentiriam abandonados. Jesus chegou para Simão Pedro e disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te voltares, anima teus irmãos. Então, veja que o diabo disse para Jesus, olha, sabe o que vai acontecer? Os teus discípulos, porque naquela época eles pegavam o trigo, aí colocavam numa peneira assim, aí jogavam o trigo para cima, aí o vento passava, levava a palha e o trigo descia. Para separar a palha do trigo, eles faziam essa técnica, né? Aí jogava para cima os grãos, né? Aí o vento passava e levava a palha. O que Satanás estava querendo dizer é o seguinte, eu vou jogar para cima os teus discípulos e eles vão voar tudinho. Ou seja, eles vão apostatar. Eles não vão aguentar isso. E Jesus olhou e disse, sabia que um ia voar, né? Judas. E ele não rogou por Judas, mas rogou por Pedro e pelos demais discípulos. Então os discípulos realmente seriam provados, né? Naquele momento, seria um momento de provação para todos. Mas aqui nós vemos a ternura do coração do nosso mestre, né? Ele é que seria traído, preso. Irmãos, só a dor da traição já era uma dor muito forte, né? Olha, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele já entrou com muita tristeza, não é? Os gregos queriam vê-lo, né? Alguns dizem que os gregos queriam poupá-lo da morte e levá-lo para a Grécia, né? Está no capítulo 12. No versículo 27, Jesus diz assim, enquanto ele está entrando,
ele diz assim, agora está angustiada a minha alma, agora está perturbada a minha alma, como diz outra versão, né? E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Quer dizer, Jesus já entra em Jerusalém chorando, como diz no outro evangelho, já entra com o coração completamente triste. O interessante, irmãos, é que na ceia, quando Jesus ele anuncia o traidor, isso só está aqui em João, capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Ele já estava angustiado desde que ele entrou em Jerusalém. Mas para anunciar o traidor, veja o que acontece. Ele angustiou-se, ele usou aquela mesma palavra lá, né? Ele disse, meu espírito está perturbado, né? Ele usou aquela mesma palavra. Então ele angustiou-se novamente em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. É interessante que tem uma versão, não é, que diz o seguinte, uma versão da Sociedade Bíblica Batista, eu acho, que ele coloca assim, eu tenho essa Bíblia em casa, né? Ditas estas coisas, Jesus soltou um gemido e disse. Ora, para que João tivesse percebido a angústia de Jesus em dizer o nome do traidor, é porque ele sentiu na voz embargada do próprio Cristo a dor que ele estava sentindo em dizer que um daqueles seus amigos, porque Jesus tratou todos como amigos, Jesus disse, eu não os chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo que estava aqui dentro de mim eu repassei para vocês, eu compartilhei a minha vida com vocês. E isso um patrão não faz com seu empregado ou com seu servo, mas amigo é que conversa. E agora eu vos chamo amigos, né? É por isso que quando Judas veio, né, Jesus disse: amigo, a que vieste? Ele, salve mestre, né? A saudação romana, né? Salve mestre. Aí Jesus disse: amigo, a que vieste? E ele beijou a Jesus para identificá-lo, né? E Jesus disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? É como se ele dissesse: Judas, por todo esse tempo que você esteve comigo, eu tentei ser seu amigo, eu fiz tudo para ser seu amigo, mas você recusou, preferiu me vender, pelo vil metal, por 30 moedas de prata. Eu acho que essas palavras ficaram no juízo de Judas, né, que ele não aguentou e terminou se suicidando. Mas como eu estava dizendo, Jesus sentiu a dor de ser traído. Não, o pior, né, que todos nós enfrentamos traições, né? Todos nós, né? Não tem nenhuma pessoa que não diga assim: eu nunca fui traído. Todos nós, você sente a dor quando você é traído por uma pessoa que você não tem muita aproximação, não dói tanto não, mas quando você é traído por uma pessoa que você ama e que comia do seu próprio pão na sua casa, né, como está lá nos Salmos, né? Aquele meu amigo íntimo que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. A dor é maior, porque você nunca esperava que aquela pessoa fizesse aquilo. Por isso que Jesus angustiou-se para anunciar, já dizendo na cara dele, né? Né? E quantas vezes a gente olha para trás e diz assim: até tu, Brutus, né? Essa é uma frase que já está na minha cabeça, assim, porque eu acho que eu já disse não sei quantas vezes. Até tu, Brutus. Então Jesus, ele foi traído, ele foi preso, julgado injustamente, mas estava preocupado o tempo todo
com os seus discípulos e tentava consolá-los, prepará-los psicologicamente para o que iria acontecer. O que aprendemos de Cristo, irmãos, nesta porção bem pequenininha, né, deste sermão, né, e aí um sermão cheio de conforto, um discurso, né, cheio de conforto, né, proferida por ele no dia da sua própria morte. Primeiro, suas palavras nos preparam e preparou os discípulos e nos preparam e nos confortam em meio às aflições. Ele diz o seguinte, né, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Estas coisas eu vos tenho dito, ou seja, tudo aquilo que ele falou, para que vocês tenham paz, para que as coisas não peguem vocês de sobreaviso, para que quando acontecer vocês não digam assim, o mestre não me avisou nada, eu não estou sabendo de nada. Quer dizer, a reação dos discípulos seria outra. Jesus já foi dizendo logo a eles, adiantando, olha, a partir de agora vai ser assim. Então, quando Jesus já diz o que iria acontecer, isso iria o quê? Fortalecer a fé dos discípulos. Eles iam ficar tristes com certeza, mas eles iam ter um conforto, não é? Quando eles lembrassem de que Jesus havia dito tudo aquilo, não é? E o que é que Jesus ele tem dito? Tudo que ele tem dito para nós, para que nós tenhamos paz, agora está aqui, né? Na Bíblia Sagrada, a sua palavra. Estas coisas incluem tudo que Jesus disse e tudo que nós temos hoje e que faz parte da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, as palavras de Cristo, as suas promessas é que vão trazer conforto para nós nas aflições. Se você não lê a palavra, se você não medita nas Escrituras, se você não abraça as promessas de Deus, você não tem como vencer as aflições deste mundo. Não é? Você está com um soldado na batalha sem espada, sem nada. Você e eu somos um alvo fácil para Satanás. Vamos ficar no meio da batalha sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Eu me lembro de um filme que eu vi, né, a Guerra dos Espartanos, eu acho, contra os Medos e Persas. E os espartanos lá com o rei, eu acho que Leônidas, tinha pouca gente, né? Quando ele olhou os Medos e Persas, né, aquele grande império, o maior em extensão, né? Nem o romano conseguiu uma extensão, por incrível que pareça, que os Medos e Persas. Depois o romano demorou mais tempo, mas ele encolheu um pouquinho, né, em termos de alcance. E quando ele olhou o rei, um dos chefes lá, né, com os seus exércitos, eu achei interessante, né, que quando eles colocavam os escudos e quando os Medos e Persas lançavam as flechas, de repente o céu ficava todo escuro, parecia que tinha ficado de noite, de flecha. Como uma praga de gafanhotos, né? Vamos dizer assim, não deixa o céu escuro, né? Então as flechas vinham. Você já imaginou? Você acha que o diabo não está todos os dias lançando seus dardos inflamados contra você, contra mim? Nós estamos numa guerra, quer vocês aceitem ou não. Se vocês não se prepararem, vocês vão ser atingidos, feridos. Deus vai te socorrer, mas você poderia estar preparado. Então a palavra de Deus, né, só tem uma forma muito eficaz de você vencer as aflições, de você vencer as tentações, os dardos inflamados do maligno. É o que? Você se apegando à palavra de Deus. É você estar o tempo todo citando e recitando e meditando nas suas promessas. É você apostar tudo naquilo que Cristo disse.
Pedro, ele traiu Jesus também, de certa forma, né? Não só foi Judas, porque negar que conhecia Jesus é uma traição. Não foi como a de Judas, né? Havia dolo, porque Judas planejou passo a passo, né? A forma, né? Nos mínimos detalhes, né? De como entregaria Jesus, né? Uma coisa planejada. Pedro é o que a gente chama de pecado por queda. É aquela coisa que pega você de repente, né? A tentação se apresenta de repente, assim, e você não está preparado para aquilo. Porque quando Jesus disse para ele orar lá no Getsemane, ele ficou dormindo. Aí não vigiou nada, né? Então quando ele saiu, que alguém veio falar com ele sobre Jesus, eu não conheço. Mas foi assim, de repente. Pedro amava Jesus. Só que Pedro era muito autoconfiante. E em meio aos sofrimentos que nós enfrentamos aqui neste mundo, o maior perigo é o da autoconfiança, ou de buscar autoajuda, né? Como se diz, né? Se você for por esse caminho, você estará perdido, você vai fracassar, né? Pedro, ele dizia, não, nunca, jamais eu te deixarei. Jesus, Pedro, tu vais me negar 3 vezes, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Ele, não, e ele continuava dizendo a Jesus, não, Jesus, jamais eu faria isso. Ou seja, ele era autoconfiante, ele achava que ele era muito forte. Só que por mais forte que você seja, se você não confiar em Deus, se você não confiar nas promessas da palavra de Deus no momento da aflição, se você confiar na sua própria força, você cai. Jesus disse que as suas palavras iriam trazer paz para o coração dos discípulos, mesmo em meio àquelas terríveis tempestades. Jesus disse, olha, Jesus disse, estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Você tem paz à medida em que você ouve o que Jesus disse, lê o que está escrito hoje, porque Jesus está falando pelas Escrituras para você, você lê, e aí você crê, não é? Você se agarra às promessas de Deus, e aí é quando você tem paz em meio às aflições. Existem 2 tipos de paz, né, que os teólogos colocam, né? O que nós chamamos de paz objetiva e subjetiva. A paz objetiva é aquela paz com que nós nos reconciliamos com Deus pela fé, quando nos convertemos. Tendo paz com Deus, né, Paulo vai falar lá em Coríntios, né? Aliás, Romanos 5, né? Paulo vai dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é o que a gente chama de paz objetiva. A paz objetiva é quando nós cremos. Então, né, antes nós éramos o quê? Filhos da ira. Antes a ira de Deus estava sobre nós. Como João diz lá, né? Aquele que não crê no Filho de Deus, né? Sobre ele permanece a ira de Deus, né? Está lá no início de João, né? Então, quando nós, que éramos inimigos de Deus, quando nos convertemos, nós passamos a ter paz com Deus. Ou seja, é a nossa reconciliação com Deus. Todo crente, ele tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não é mais inimigo de Deus. Ele agora é um servo de Deus, ele é um súdito obediente do reino de Deus. Ele possui a vida eterna, né? Mas a paz subjetiva já se trata muito mais do conforto e da segurança que Deus nos dá em meio às lutas. É claro que você só vai ter essa paz subjetiva se tiver a objetiva. Porque sem você ter Cristo, você vai procurar paz aonde? No mundo.
ou em você mesmo, não sei. Mas quando você tem a paz objetiva, quando você foi reconciliado com Deus, então você pode usufruir dessa paz subjetiva, que é esse conforto, essa segurança que nós temos em meio a todo tipo de luta e provação que vamos enfrentar nesta vida. Não é? A paz não é, irmãos, a ausência de tribulação, a ausência de lutas, de lágrimas, de dores, de perdas, de tempestades na nossa vida, não. Nós temos paz em meio a tudo isso. Paz é a ausência de desespero. É aquela coisa, né, que quando a pessoa não crê, e quando a pessoa está com uma fé, às vezes até muito fraca, até um crente pode se desesperar. Pode perder essa paz subjetiva, mesmo não perdendo a objetiva. Você está entendendo? Mas ele pode perder essa paz aqui por um momento em que a sua fé oscilou. Não é? Pedro perdeu essa paz, aí ele negou a Jesus e ficou chorando a noite toda, tal. Ficou triste e será se o Senhor vai me aceitar de volta? Aquela coisa, né? Então, todos nós podemos, em algum momento, né, em que nossa fé oscila, nós podemos perder essa paz. Não deveríamos, né? Às vezes a gente passa por lutas que parece que o diabo apaga a Bíblia toda da cabeça da gente. É que a gente procura um versículo assim e para encaixar no problema da gente, a gente não encontra. E você vai lá, lê a Bíblia e vai buscando, e vai orando, e vai pedindo, insistindo, e o Senhor, em algum momento, vai nos livrar de cairmos no desespero, não é? Então, a paz é essa ausência de desespero, essa coisa de dizer, a vida acabou-se para mim, Jesus, ele não me ajudou até agora, então eu vou deixá-lo, eu vou dar um tiro na cabeça, sei lá, né? Qualquer coisa assim, o desespero, eu vou chutar o pau da barraca, né? Como alguns dizem, né? Agora não tem mais jeito, não. Eu vou chutar o pau da barraca e acabou-se para mim, acabou-se para todo mundo. Não, o crente não pode. O desespero, até na confissão de fé de Westminster, diz que o desespero é pecado. Desespero é essa coisa que leva, que digamos assim, você a dizer que Deus não pode fazer mais nada por você. Não podemos cair no desespero. A paz é a ausência de desespero, de ansiedades pecaminosas, ou de ansiedades, né? E ansiedades pecaminosas, podemos dizer, porque existem ansiedades que são patológicas, né? A gente tem que reconhecer que tem pessoas que têm problemas de transtorno de ansiedade, tem depressão, né? Hiperativa, e tem uma série de enfermidades que hoje se descobre que é um desequilíbrio na química do cérebro, né? Falta, algumas substâncias não estão na quantidade certa, né? Para fazer a sinapse, né, dos neurônios, e muitas vezes a pessoa tem ansiedade, mas ela não sabe nem por que ela está tendo ansiedade. Ela diz, não sei, eu acho que eu estou com medo de alguma coisa, mas você está com medo de quê? Não sei, quer dizer, é uma coisa até inconsciente. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala sobre ansiedade, porque existe a ansiedade pecaminosa, que é aquela que você diz, eu não sei o que é que eu vou comer amanhã, meu Deus, como é que eu vou vestir, e se eu perder o emprego, e se eu ficar desempregado, e se tomarem minha casa, e se tomarem meu carro. Essa é a ansiedade pecaminosa. Mas existe uma ansiedade que precisa ser tratada e que você conversa com Deus em oração, conta a sua dor diante de Deus, né, e Deus vai entender você. Às vezes um conselheiro talvez até nem entenda, né, diga, isso é pecado.
às vezes acontece, né? Aí piora mais a situação da pessoa. Mas assim, eu falo daquela ansiedade que Jesus reprovou, que parte da incredulidade mesmo. E que Jesus colocou como solução, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a sua vida, e todas as demais coisas são acrescentadas. Então, a paz é a ausência desse desespero, das ansiedades que eu chamo pecaminosas, e a certeza da presença amorosa do Pai Celestial, mesmo em meio às maiores tribulações da vida e até mesmo na hora da morte. Esta paz resulta o quê? Da contemplação das promessas graciosas de Deus. Ou seja, Deus falou, Deus está comigo. Não é quando minha esposa disse que eu não devia falar de mim mesmo, né? Eu tenho que, meu Deus, me perdoa, porque... Mas assim, é o exemplo que me vem na cabeça, né? O pregador, ele deve citar outros exemplos. Mas eu tô sem exemplos no momento. Quando eu deixei a igreja, na outra igreja, eu simplesmente, geralmente um pastor passa de uma igreja para outra, né? Ele deixa uma igreja, mas já tem outra esperando. Aí eu cheguei para o pastor e digo, olha, meu tempo aqui terminou, acabou, e eu estou mandando uma carta, né? Porque Deus me fez sentir que o meu tempo acabou aqui. Aí ele disse, mas você recebe um salário aqui da igreja e você não tem um emprego, você só dá aula no seminário, né? No seminário assim, é uma quantia boa, mas assim, não é uma coisa contínua, né? Depende das matérias que a gente ensina. Aí ele disse, como você vai sobreviver? O que sua esposa ganha dá para você sobreviver? Eu digo, não, eu não vivo com o salário de minha esposa, não. Pelo contrário, não é? No fim do mês, minha esposa ainda vai tirar dinheiro da minha carteira. Aí ele disse, sim, mas você vai ficar sem salário. Eu disse, olha, se Deus está comigo, e se é Ele que diz que eu tenho que sair, eu vou sair. Mas você tem igreja? Tem não. Mas Deus não vai deixar faltar. Irmãos, o tempo que eu saí de lá da igreja, eu passei a viver melhor financeiramente do que quando eu estava recebendo salário. Vocês acreditam? Aí minha menina disse, e agora a gente vai passar necessidade. Eu disse, assim diz Yahvé, como Elias, né? A farinha não faltará na panela, nem o azeite na botija, até que Deus faça chover de novo sobre mim. Pronto, você tem que crer. E aí, antes eu estava lá, né, o Senhor querendo que eu saísse, né? E estava apertando mais ainda, mesmo com o salário que eu recebi. Agora, sem salário, está tudo... Deus... E continua a mesma coisa, né? Minha esposa sempre está tirando dinheiro da minha carteira. E dinheiro que não é do salário dela, não. É Deus que manda para mim. De uma forma misteriosa. Só não é ilegal. Está entendendo? Então, a gente tem que crer esse negócio de eu só saio de uma igreja se tiver outra igreja que me dê tanto. Não, eu só saio de um trabalho se... Creia que Deus ele está com você. Ele disse, eu nunca te deixarei e nunca jamais te desampararei. Né? Está no Antigo Testamento, e o escritor aos Hebreus diz a mesma coisa. Agarre-se nas promessas de Deus que você vai ter paz em meio às aflições, às lutas desta vida. Hendrickson, ele define essa paz dizendo que o mundo pode dar prazeres, descanso físico, alegrias fugazes, honra, riqueza,
mas nunca aquela certeza interior, aquela segurança interior, que é o reflexo do sorriso de Deus no coração dos seus filhos. John Wesley, ele vai dizer o seguinte, que a paz é aquela calma serenidade da alma, aquele doce descanso no sangue de Jesus, que não deixa dúvidas acerca da nossa aceitação por Ele, por Cristo, que exclui todo temor, a não ser o amoroso e filial temor de ofender o coração do nosso Pai Celeste. O temor filial, né? Não o temor servil. Mas ele coloca, né? É a segurança no doce, né? É um doce descanso no sangue de Jesus, no que Jesus fez por nós. É interessante, né? John Wesley, ele fazia viagem e conferência até os Estados Unidos e chamava-se Nova Inglaterra na época, né? E ele saía da Inglaterra e tanto ele como George Whitefield, né, amigo dele, né, fazia conferência por lá também. Só que ele passava um ano, né? Porque a viagem de navio parece que era 3 meses para chegar. Então, uma vez ele foi e quando voltou, quando ele chegou no porto lá em Londres, aí lá veio uma ovelha dele, né? Reverendo! Ele disse, o que foi? Mal ele estava lá pegando a bagagem dele. Oi, a sua casa incendiou, virou tudo cinza. Aí ele olhou assim e disse, é uma coisa a menos para eu me preocupar, né? É uma coisa a menos para eu me preocupar. O irmão ficou olhando assim, achou que ele ia, meus livros, né? Ele ia comprar tudo de novo, né? Mas Deus deu, né? Então ele disse, é uma coisa a menos para me preocupar. É difícil a gente encontrar pessoas assim, né? Geralmente a gente se desespera, principalmente um patrimônio, né? Uma casa, né? Pegou fogo, né? É interessante que Hendrickson, ele faz uma comparação entre o cristianismo e aquelas duas correntes, né? O epicurismo e o estoicismo. Né? Os estoicos diziam, né, que eles conseguiam a paz se livrando de coisas ou de pessoas, de sentimentos, ou fazendo exercícios para se tornarem insensíveis, para que o que acontecesse eles nem... Aí morreu tua mãe, morreu teu pai, morreu teus filhos, e ele, não, tá certo. Eles treinavam, né, faziam exercícios para se tornarem insensíveis à dor e ao sofrimento. Expulsava qualquer coisa, se livrava de qualquer coisa. Essa era a filosofia estoica, né? E aí tinha as técnicas lá para a pessoa ir matando o sentimento, né? É por isso que estoicismo ganhou o significado de insensibilidade. Diz assim, aquele é um conselheiro estoico. Aí diz, já sabe, aquele conselheiro ali, ele é insensível. Se você for, ele vai dizer que tudo é pecado, né? Não vai consertar nada em você. Então, já os epicureus, eles já tinham um pensamento contrário, né? Os epicureus já procuravam o prazer, né? Mas o prazer para ele era tudo aquilo que não perturbava a sua alma. Se eles pudessem usufruir de alguma coisa que não trouxesse perturbação para a alma, eles usufruíam, eram hedonistas nesse sentido, né? Mas o interessante é que eles diziam assim, olha, não se perturbem, porque os deuses, se é que existem, não se importam com vocês. Ou seja, para os epicureus, para eles terem paz, era necessário que os deuses ou não existissem, ou se existissem, não ligasse para eles. Ou seja, para eles, os deuses é que complicavam a vida dos homens. Enquanto que nós não, para nós, o nosso Deus é quem nos ajuda, é quem nos fortalece, é quem nos sustenta. Eu gostaria de desafiar todos nesta noite, né, a buscarem conforto
no pastor, no sumo pastor das nossas almas, né, que é Cristo. Ele está disposto a nos confortar, né? Junte a sua fé com as Escrituras, leia a Bíblia, não é? Ame as Escrituras, a ponto de você, da palavra de Deus se tornar carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Ou seja, algo que você não possa mais separar de você. Não é? Firme-se nas promessas da palavra de Deus, e Ele te dará graça e força para vencer qualquer que seja a tribulação. Em segundo lugar, aprendemos que a caminhada do cristão aqui no mundo, né, Jesus ele era muito honesto, né? Ele disse que não eram algumas aflições, mas muitas aflições, né? Que a vida seria cheia de armadilhas, seria cheia de angústias, seria cheia de apertos, de ciladas. Por isso que eu digo, né, nós estamos numa guerra. Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade na região celeste. Né? Mesmo uma luta que você esteja enfrentando, que, digamos, você está enfrentando uma enfermidade e que você não sabe se vai ficar bem ou se não vai ficar bem, né? É uma provação que você está passando, é uma luta, você precisa confiar em Deus. Mas além dessa provação, ainda vem o diabo dizer para você que não, Deus não fez nada por você, não, nem espere e tal. Quer dizer, sempre, todas as lutas que nós passamos envolvem também uma guerra espiritual. E aí é quando você muitas vezes está no meio da aflição, é quando vem mais dúvidas, e aquelas dúvidas levando você a pensar que Deus não está mais com você, que Deus abandonou, que Deus não pode tratar um filho dele daquele jeito, e coisas desse tipo, porque estamos numa guerra espiritual, e você só vai vencer pelas Escrituras Sagradas. Você só vai ter paz se você disser: Deus está comigo, ainda que eu não perceba, ainda que eu não sinta, mas Ele disse, e Ele é digno de toda confiança, de toda a minha confiança. Quando Jesus disse que Ele era a verdade ali quer dizer, não é que Ele era real, não, né, no pensamento grego, mas que Ele era digno de toda confiança. Isso num pensamento judaico. Você pode apostar tudo nele, que Ele não vai te deixar, jamais. É interessante que a palavra aqui, tribulações, ela significa pressões, significa pressão de todo lado. No mundo tereis aflições, né? Essa palavra aflições. São pressões de todos os lados. Né? Chega aquele dia que Paulo chamou o dia mau, porque tem dia que a gente tem uma aprovação aqui, aí daqui a uma semana que vem outra. Se passar um mês, a gente já fica, meu Deus, cadê as provações, né? Porque um mês eu não está acontecendo nada, né? A gente fica até admirado, né? Aí é quando você tem que estar preparado, porque de repente vem aquele que Paulo chamou o dia mau, a noite da alma, como diziam os puritanos, né? Em que o diabo vai atacar você de todos os lados que você possa imaginar. Isso simultaneamente. Como que diz, eu vou acabar com você de um jeito ou de outro. E se você não estiver firme no Senhor e na força do seu poder, você pode não se dar muito bem nesse momento. Mesmo assim, Jesus ele é misericordioso, né? Ele nos socorre. Ele sabe o quão frágil nós somos, o quão débeis, né, nós somos, o quanto nós somos falhos, fracos, pequenos. Somos alvos fáceis para Satanás, se ele não estiver à nossa frente. Ele vem, nos segura, e quando ele nos dá um puxavanco, ele diz, como disse para Pedro, né?
Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que tu ainda duvidas de mim? Tu tens 40 anos de evangelho, ainda estás duvidando de mim? 30 anos, ainda estás duvidando de mim? O interessante é que as aflições, elas nos ensinam a depender totalmente de Deus. A gente poderia estar aqui na terra e Deus facilitar a vida da gente. Eu já falei um dia, né? Dar um foro privilegiado para a gente, aquela coisa, né? Mas aí, não, pelo contrário, o crente passa mais aflições do que as pessoas aí fora. Por isso Jesus disse, olha, o mundo vai se alegrar aí enquanto vocês vão estar tristes. Mas outra vez eu vos verei e vós vos alegrareis, e essa alegria ninguém poderá tirar de você. Então, quer dizer, o mundo, né, por isso que algumas pessoas ficam se comparando, porque a pessoa não é crente e se dá bem em tudo. Eu sou crente e levo revés o tempo todo. Né? Algumas pessoas pensam assim, né? E na verdade Deus quer provar a gente aqui na vida, que é uma preparação para o céu. No céu tem que entrar não só lavado no sangue de Jesus, mas provado e aprovado também. Até porque o juízo de Deus começa por nós, já que nós não vamos estar, nós não iremos para o inferno, né, o juízo eterno. Então o juízo, ou seja, o que eu plantei eu vou ter que colher aqui nessa vida, porque eu não vou colher lá na eternidade não, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, né? E aí Pedro diz, o juízo começa por nós. Então Deus, ele tem que nos consertar aqui. Por isso a gente passa por maiores provações, né? E as aflições nos ensinam a depender totalmente de Deus. Elas subjugam o nosso ego. Elas fazem com que a gente pare de confiar em nossa própria força, não é? E nos humilha, nos quebranta, nos faz chorar aos pés de Deus, faz com que a gente se sinta humilde diante dos irmãos, manso de coração, manso, pacificador, limpo de coração, sincero. Não é? Quando o irmão vier aflito, eu vou ter misericórdia dele, porque se eu fui provado, se eu sou uma pessoa provada dia após dia, por muitos e muitos anos, quando eu vir meu irmão passando por uma aflição, eu não vou chegar e dizer que ele não é crente ou que ele vai para o inferno. Eu vou poder ajudá-lo, porque eu passei também por isso. Cristo passou e eu passei. Eu vou ter misericórdia daquele irmão e vou ajudá-lo. Então nós precisamos passar por essas aflições para que Deus mude o coração da gente, para que Deus lapide o coração da gente, para que Deus molde o coração da gente para se parecer cada vez mais com o de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos, em último lugar, 3 pontos, né, como todo presbiteriano, né, como a maioria, né, que com Cristo nós seremos mais que vencedores sobre todas as nossas tribulações. Ele vai dizer, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja a forma gloriosa como Cristo encerra o seu discurso. Antes de trilhar o vale escuro da morte e do sofrimento, ele dirige aos seus discípulos essas palavras notáveis, essas últimas palavras. Ele diz, tende bom ânimo, mesmo em meio, eu sei que vocês vão passar por aflições, por todo tipo de pressão, que vocês nem imaginam, mas animem-se, alegrem-se, não se desesperem. Eu venci por mim
para o meu Pai e por vocês. A vitória de Cristo não foi só a vitória de Cristo, foi a nossa vitória. A morte de Cristo foi a morte da morte. Não é? Foi o que? A salvação em todos os sentidos. É como se ele dissesse, né, Hendrickson coloca, né, eu subi ou escalei a terrível montanha das aflições e venci. Agora estou segurando a corda onde vocês estão amarrados. Tudo a mim. Podem escalar. É como se ele tivesse escalado a montanha mais terrível que existe, né? E aí ele joga a corda e todos nós estamos amarrados nesta corda. Né? Eu venci, eu cheguei no pico da montanha mais alta que existe. Agora estou segurando a corda onde vocês estão amarrados. Podem escalar a montanha tranquilos, porque eu cheguei lá e sou a garantia de que vocês também vencerão, de que vocês também chegarão. Amém? Para terminar, eu cito John Ryle, primeiro bispo de Liverpool. Ele diz o seguinte: nossas almas precisam descansar nessas revigorantes verdades serem fortalecidas, como eu disse, né? Precisam descansar na palavra de Deus, né? Essas palavras revigorantes, essas verdades para serem fortalecidas. O vento da aflição e perseguição podem ocasionalmente soprar com furor sobre nós. No entanto, somente permitamos que elas sirvam para nos aproximarem mais de Cristo. Você só vai fazer isso quando você deixar a autoconfiança para confiar em Cristo. As tristezas, dificuldades, perdas e desapontamentos desta vida podem nos fazer profundamente abatidos. Porém, devemos permitir que estas coisas tornem mais intensa a nossa dependência de Cristo. Quanto mais você estiver clamando na presença dele, melhor. Por isso que ele deixa mesmo que a aprovação venha, que é para você clamar, que você precisa dele. E às vezes você e eu nos esquecemos disso. Apeguemos-nos a esta promessa e cheguemos-nos com ousadia em meio a cada provação, junto ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Sempre digamos: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42:5. E confessemos ao nosso gracioso Jesus: Senhor, não me disseste, tende bom ânimo? Senhor, faze como disseste e concede-nos bom ânimo até o dia final. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, fiquemos em pé, vamos cantar um hino, um novo cântico, número 108. Enquanto isso, nós poderemos ofertar e dizimar daquilo que nosso Deus já tem colocado em nossas mãos. Me deres gozar.
Ainda em pé, queridos, vamos orar, finalizando esse culto nesta noite, certo de que o Senhor está presente em cada um dos momentos que temos enfrentado, que temos vivido em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso trabalho na igreja, por onde formos, nosso Deus está sempre presente. Vou orar, depois o pastor João Damasceno impetrará a bênção dos apóstolos. Querido Deus, glorioso Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua atenção conosco, pelo teu socorro nas aflições, pela tua presença, Senhor Deus, nos momentos mais difíceis. E quão têm sido os momentos difíceis este ano, meses de sofrimento, Senhor, de perdas que temos tido de pessoas, de renda. Te louvamos, Senhor Deus, porque só podemos olhar para a tua palavra e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela força, pela coragem que tem nos dado no dia a dia de enfrentarmos as situações que pensamos enfrentar até para amadurecer, para crescer em tua presença. Mas, Senhor Deus, quão difíceis tem sido a vida de muitas famílias que não têm tido, Senhor Deus, um coração, a mente voltada para ti. Os seus olhos não estão em ti. Senhor Deus, abre os olhos de muitas pessoas em nosso país, para que, Senhor Deus, seus corações sejam convertidos a ti, e assim como nós, eles tenham paz, a paz verdadeira, Senhor Deus, a paz, a confiança plena, a confiança completa no teu Filho Jesus. Fica conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Queremos louvar a Deus por cada um dos amados irmãos que pôde estar presente esta noite. O pastor João Antônio não pôde estar conosco, esteve viajando a Carnaíba, onde nós temos ali a congregação, e esperamos em Deus que o nosso Senhor Deus possa tê-lo usado ali para estar presente, trazendo assim uma direção, orientações aos nossos queridos irmãos ali. Continuemos orando pela congregação de Carnaíba, para que o nosso Deus possa conduzir aquele trabalho, e que os amados irmãos tenham uma semana de paz, uma semana sob os cuidados do Senhor, e assim cresçamos nessa fé, cresçamos no nosso Deus a cada dia. Encerrando mais o mês de setembro, que tenhamos também mesmo tudo muito abençoado na presença de Deus. Em nome de Jesus, Deus possa abençoar nosso querido.